sem descurar a grandiosidade de Nelson Mandela ou sem descurar aquilo que foram os seus grandes feitos, hoje eu venho trazer o seu outro lado, eu venho trazer o lado obscuro ou os principais erros da sua carreira. Ao nível da história da humanidade, Nelson Mandela foi sem sombra de dúvidas um ícone. Foi sem sombra de dúvida um ícone que marcou a história e foi necessariamente um ícone que marcou a luta contra a opressão racial. Nelson Mandela defendia a sociedade justa, democrática e lutou contra a opressão racial, principalmente responsável pelo fim do apartheid. Teve o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e é tido como o pai da nação moderna. Mas tudo isso não descura nem apaga aquilo que foi o seu lado obscuro ou os principais erros da sua carreira. Uma das coisas que a história não apaga na carreira de Nelson Mandela, penso eu que você não saiba ou penso eu que você não sabia, mas Nelson Mandela foi também comunista. E ele, sendo comunista, defendia necessariamente a dizimação de algum tipo de pessoas na sociedade. Sendo ele comunista, Nelson Mandela tinha também características de terrorista. Por que eu digo isso? Porque ao nível da sua carreira ou ao nível da sua luta contra a opressão racial, Nelson Mandela essencialmente cometeu vários assassinatos a opositores com tática de guerrilha. E acima de tudo, quem não aderisse aos seus movimentos era brutalmente torturado e assassinado. Portanto, para aquilo que está por detrás do movimento da luta contra o apartheid, Nelson Mandela era essencialmente não só comunista, como tido também como terrorista. Ele era não só uma ameaça para a minoria branca, como também era uma ameaça para a maioria negra que essencialmente defendia ou lutava contra a opressão racial. Mas todavia, todo aquele elemento que não ia de acordo com seus ideais era sequestrado, era torturado e brutalmente assassinado. E você deve estar se perguntar, ok, mas era contra a luta racial. Nós temos que saber aqui que com certeza que nós não somos de acordo que para se alcançar determinados fins, muitas pessoas devem ser sacrificadas. Tudo bem que a questão da opção racial era uma modalidade de todo, mas que necessariamente durante o percurso à carreira de Mandela houveram atos bárbaros que essencialmente marcaram também a era da comunidade negra. É só vocês prestarem atenção que na sua autobiografia, ou seja, no seu livro O Caminho para a Liberdade, Nelson Mandela fala sobre isso, explica e pede até desculpas no seu percurso sobre os atos terroristas que ele cometeu. Deixa eu dizer aqui também que, sendo ele comunista, Nelson Mandela era essencialmente aliado a dizimar alguma camada da sociedade para que efetivamente pudessem atingir os seus objetivos. Este também foi essencialmente um dos motivos que levou a que Nelson Mandela fosse preso. No ano de 1962, para além daquilo que era os seus ideais contra o apartheid, no caso contra a minoria branca que procurava efetivamente liderar tudo ou comandar tudo, fazendo com que os negros não teriam nem voz nem direitos ao nível da sociedade sul-africana, Nelson Mandela, pelos atos bárbaros que ele cometia, o governo sul-africano, na altura que era um governo liderado pelo apartheid, essencialmente viu-se na obrigação de prender Nelson Mandela, que veio a ficar 27 anos preso, ou seja, de 1962 a 1990. Nelson Mandela, quando sai da prisão, 4 anos depois, vai para as presidenciais, ou seja, depois do fim do apartheid, Nelson Mandela torna-se presidente em 1994. Era essencialmente uma característica peculiar que poucas pessoas sabiam. É que Nelson Mandela era contra o capitalismo. O capitalismo esse que é essencialmente uma política esquerdista que ajuda a defender aqueles que têm pouco ou a minoria. Então, durante o período de Nelson Mandela, esperava-se que essencialmente os negros tivessem mais voz, esperava-se essencialmente que os negros tivessem mais direitos e deveres e, acima de tudo, que os negros pudessem conquistar a África do Sul. Não, o que aconteceu? Sentiu-se necessariamente que Nelson Mandela procurava proteger muito mais aqueles que foram os seus opressores na altura do apartheid, ou seja, a comunidade branca tornou-se cada vez mais poderosa e Nelson Mandela não conseguiu também essencialmente lutar para que de facto aquele povo se sentisse que estava
estava livre. O povo sul-africano, de facto, era livre. Mas, em termos de políticas socioeconômicas, Nelson Mandela não conseguiu trazer uma África do Sul muito mais próspera. Ele encontrou uma África do Sul em termos de infraestruturas, em termos econômicos mais já desenvolvido, mas que o desenvolvimento econômico e social era essencialmente controlado e detido por uma minoria. E isso fez com que o povo sul-africano, ou a realidade sul-africana, fosse um povo beligerantemente talhado para o conflito. É só vocês prestarem atenção que de lá para cá a instabilidade social na África do Sul continua e não se consegue efetivar, porque é um povo que, além de ter uma realidade muito desenvolvida, aliás, eu aqui vou deixar aqui nos cards e no link da descrição do vídeo que eu falo da África do Sul como um dos países mais desiguais do mundo, essencialmente proveniente das políticas de Mandela, que não conseguiu, todavia, combater ou ajudar com que muitos daqueles povos que foram retirados no tempo do apartheid dos grandes centros para os subúrbios não se conseguissem reerguer. A falta de políticas que de facto pudessem afetar diretamente a vida daquele povo. E isso fez com que aquele mesmo povo essencialmente sentisse que Nelson Mandela tinha maiores políticas que protegesse a minoria branca e não ajudasse necessariamente em termos econômicos a maioria negra. E isso fez com que, depois de um tempo, por via das suas políticas, ele não conseguiu essencialmente aquilo que era nos anos 90, na década de 90, a maior febre, aquilo que era uma pandemia mundial, que era o HIV e SIDA. Ele não conseguiu com que a África do Sul pudesse se ver livre da SIDA. Mas deixa eu dizer aqui, é necessário sabermos que isso não retira tudo aquilo que é o mérito que ele tem durante a sua carreira. Mas necessariamente é necessário trazermos aqui o outro lado que as pessoas não contam, para que efetivamente as pessoas pudessem ter luzes e de fato saber que nem todo herói é um santo, nem todo herói tem um caminho digno. Então, para que Nelson Mandela pudesse alcançar certos objetivos, certos fins, teve que necessariamente ter um passado obscuro. Nelson Mandela foi comunista, Nelson Mandela foi tido como terrorista porque dizimou muitas pessoas e, acima de tudo, o seu pelouro na qualidade de presidente da República não foi dos melhores. Diga-se de passagem que, quer seja o presidente Nelson Mandela e o seu partido ANC, que governa até hoje, não conseguiram necessariamente fazer com que a África do Sul pudesse buscar o tão propagado desenvolvimento econômico e social para aqueles que são a maioria pobre daquele país, porque, como vocês sabem, a África do Sul até hoje vive problemas sociais sérios, e isso também é fruto daquilo que foram as políticas ou da forma como o país foi conduzido pós-apartheid. Todavia, Nelson Mandela ficou apenas um mandato, ou seja, ficou apenas 4 anos no poder, e depois deu testemunho a outra liderança do seu mesmo partido, que necessariamente também não tem conseguido. Honest, he sacrificed himself and be there, fought for us. But when he came out, I think the man was old already, and he didn't want his people to see him as a failure. So in order for him now to come out, and it was just peace, 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 peace. He was talking of a peace when he was coming out there. Let us build South Africa together with the whites. It was like that. And now when time goes somewhere, we saw something is fishy here. I think he worked with them, the whites, too much in a way that he sacrificed us. I mean, one can see, man. You don't need to, some other things, you don't need to be educated to differentiate things. As long as you've got brains to sense and see, and more especially you are a citizen here, you this age, the age itself tells you've got experience in life. So it's bad, it's painful. Yeah, I become emotional now because they failed us. See, one day that when it comes back, he was good, but on the other side, yeah, he was not good for us. After, but we see that after, it was more, after this. So most of the people, they just wake up now. They just, every time Mandela, but they didn't know. You see. Now I know the truth, you see, because every time we get the stories, everything, you see. Before I didn't know, but now I know, hey Mandela,
I thought he was a good guy, he was helping people, but no, he was thinking for himself and his family and friends. You see, yeah, now people are suffering. Então, este aqui foi mais um vídeo do nosso canal, foi essencialmente mais um vídeo que visa agregar valores, um vídeo informativo, um vídeo que de certa forma vai fazer com que você tenha uma percepção diferente daquilo que foi o trajeto de Nelson Mandela e a atual África do Sul. Se você gosta desse tipo de conteúdos, clica gosto para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e, acima de tudo, partilha também esse vídeo para outras pessoas e peço-lhe um especial favor. Subscreva no canal e ative o sino de notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa te notificar. Até lá, estamos juntos.